Graça e a paz, amada igreja. Nós estamos aqui com o coração grato ao Senhor por mais esse momento de estarmos juntos aqui, louvando e adorando o nosso Pai. Nossa gratidão a Deus por estarmos aqui reunidos. Gratidão a Deus pela minha vida, pela minha casa, pela vida da minha esposa, pela vida do meu sobrinho que está aqui hoje. Por todos aqueles que nos acompanham, queremos aqui louvar a Deus pela vida do pastor Clodoaldo e da pastora Ivone, que nos conferem essa confiança de estarmos aqui ministrando uma palavra para essa amada igreja. E agradeço a cada um de vocês por estarem aqui prestigiando o grandioso Deus que se faz presente nesse lugar e se alegra e se sente. E vocês concedem a Ele a honra com a presença de vocês. Nós vamos trazer uma palavra hoje, eu acredito ser muito conhecida da igreja. Vamos falar do profeta Jonas. Quem ainda não ouviu falar desse profeta, né? E muitas foram as interpretações que foram feitas, né? Muitas foram as mensagens. E cada um fez aí trouxe a sua visão dada por Deus a respeito desse profeta, né, que marcou muito na história bíblica e que é presente até hoje essa história em nossas vidas em função do nosso comportamento. Muitas vezes esse comportamento daquele que foge do chamado de Deus. Então nós temos aí esse profeta, né, filho de Hebreu, né, um hebreu, filho de Amitai, um profeta do Senhor. Então Jonas recebe nesse capítulo 1, vamos falar um pouco do livro, ele recebe nesse capítulo 1 um chamado de Deus. Todos nós recebemos um chamado de Deus. Cada um de nós dá uma resposta e interpreta de uma determinada maneira. E ele, quando recebe esse chamado, ele ouve prontamente, mas não para corresponder àquilo que Deus havia dito a ele, mas para fugir, tentar uma fuga, né? Porque muita gente fala assim que ele fugiu para Tarsis. Na verdade, ele tentou uma fuga para Tarsis, porque lá ele não chegou. No meio do caminho ele foi interrompido. E aqui nós percebemos que Deus não permite que ele faça uso do livre-arbítrio. Deus interrompe a decisão dele e faz com que o propósito que Deus tinha colocado no coração dele se cumpra, querendo ele ou não. Isso acontece com muitos de nós. Muitas vezes Deus nos chama para fazer algo e a gente fica fugindo durante anos, décadas, passa por muitas turbulências, muitas tempestades, até que um dia a gente se rende e se entrega àquilo que Deus nos chamou para fazer. No capítulo 2, Jonas se arrepende daquilo que ele havia feito, e nesse arrependimento, no capítulo 2, ele faz uma oração, e essa oração é em forma de uma poesia. A gente lembra muito nos salmos, que os salmos, vários salmos, eles foram feitos em formas de poesia. Nós temos como exemplo o Salmo 18, 21, 30, 31, 34, 40, 66, 101, 103, 116, 118. Talvez tenha mais alguns aí que foram escritos em forma de poesia. E até comovente a maneira como ele fala. Eu até vou ler um trechinho aqui do capítulo 2, quando ele começa a oração dele. Em meu desespero, clamei a Deus, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por livramento, e Tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Então ele faz toda uma oração em forma de poesia, clamando ao Deus, e Deus ouve a oração dele. Nessa oração ele está no ventre do grande peixe, que ele havia sido atirado ao mar, que nós vamos voltar
atenção, que muitas vezes aquela pessoa que nós olhamos para ela e vemos ela tão cruel, tão má, Deus pode ter misericórdia dela se houver arrependimento no coração dela e ela será salva. O projeto de Deus não é para que ninguém de nós fôssemos para o inferno, mas para que todos nós fôssemos salvos e fôssemos para a glória. Então, nesse livro de Jonas, muitas vezes é visto como o personagem, ou Jonas ou o peixe, mas o personagem nessa história é Jesus, é Deus nessa história que é o personagem principal, porque é um livro que vai narrando milagres do começo até o final. No capítulo 1, os versos 1, tem esse chamado de Deus a Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Nínives, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus percebe aquele povo cruel e quer fazer um milagre no meio daquele povo, utilizando-se do profeta Jonas. E o profeta Jonas tenta fugir desse chamado de Deus para a vida dele. Nós vemos que a atitude de Jonas, do começo ao final do livro, em momento algum, é de misericórdia para com aquele povo. Então, quando Deus chama Jonas para essa missão, ele tenta essa fuga para Tarsis. Ele desce para Jope, onde tinha um porto, compra sua passagem, entra numa embarcação rumo a Tarsis, que era o rumo contrário à cidade de Nínive. Nós percebemos que quando o cristão não está em obediência a Deus, a vida dele começa a declinar. Ele começa a descer para Jope, entra para dentro do barco, desce para o porão do barco, desce para o fundo do mar. É uma descida, é uma escalada queda abaixo. Todas as vezes que nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, a nossa vida é um declínio, é uma descida. Ele compra essa passagem e adentra esse barco, e vai ao porão do barco, e lá ele pega no sono. E Deus agita as águas, começa aí um temporal, tempestade, e esse barco está prestes à ruína, e Jonas está dormindo. Então, todas as vezes que nós desafiarmos a autoridade do Eterno, todas as vezes que nós não obedecermos uma ordem dada por Deus, terá uma tempestade à nossa volta. O ruim disso é que, na grande maioria das vezes, não somos só nós que somos atingidos. Uma pessoa em desobediência pode levar uma comunidade inteira ao colapso, a passar pela tempestade. Jonas está aí nesse barco, dormindo, enquanto os marinheiros, o pessoal da embarcação percebe que há uma possibilidade naquele momento de inundação daquele barco, aquele barco afundar com todo mundo. Eles são politeístas, eles adoram vários deuses, e eles começam cada um a clamar o seu Deus. Eles começam a fazer as orações deles e as intercessões deles junto ao Deus que eles acreditam. E o capitão do barco começa a procurar ver se tem mais alguém. Encontra quem? Jonas dormindo. E ele dá uma advertência a Jonas, porque ele fala: o barco está prestes a afundar e tu dormes. É muito ruim quando alguém que é do mundo, que não conhece a palavra como nós a conhecemos, alguém que está fora dos princípios do Deus Todo-Poderoso, vem nos corrigir. Quem de nós que nunca foi corrigido por alguém que muitas vezes nós consideramos mundanos? Isso é muito constrangedor para o crente, ser confrontado por alguém que nós o consideramos alguém no mundo. E Jonas aqui, um profeta do Senhor, que recebe uma palavra direta de Deus, é confrontado por aquele capitão que era um povo politeísta. Eles
perguntam a Jonas o que ele está fazendo. Eles tiram Jonas daquele porão do navio e trazem a colvés. A gente precisa tirar o problema que muitas vezes ele está escondido e trazer a luz é sabedoria. Eles trazem Jonas e perguntam: quem é tu? Da onde que tu vens? Quem que te enviou? E Jonas percebe e entende que ele ali precisava confessar o seu crime. Esses povos politeístas, eles jogam até a sorte ali, e nesse momento Deus usa até disso para apontar que Jonas era o culpado daquela situação. E quando ele percebe aquela situação, ele confessa, e ele fala à tripulação daquele navio: lancem-me no mar, e vocês estão livres dessa tempestade. Muitas vezes o problema que está dentro de você não quer sair. Ele fala que você precisa tomar uma atitude. Ele se instala dentro de você, mas é você que tem que jogar ele para fora. O erro daquele capitão foi carregar alguém que estava em desobediência. Quantas vezes que nós colocamos pessoas, coisas, objetos em nosso coração que não está no propósito de Deus? Quantas vezes que nós permitimos que pessoas que estão em desobediência entrem no nosso barco, na nossa embarcação? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes que nós olhamos para aquela pessoa e sentimos um sentimento de piedade dela, mas não em relação à conversão dela e o arrependimento dela, mas nós queremos pegá-la, nós queremos cuidá-la, sem fazer com que haja transformação no coração dela. E ela está em desobediência, ela está sendo tratada por Deus. E quando nós interferimos no tratamento de Deus com a pessoa, nós vamos ter problema. O erro desse capitão foi vender essa passagem a esse passageiro Jonas, que ele não sabia quem que estava vindo. Nós muitas vezes não sabemos quem está vindo para caminhar conosco, para andar na nossa vida. E muitas vezes nós também não perguntamos: quem é tu? Quem que te enviou? Para onde tu vais? Qual é o teu propósito? Porque muitas vezes nós estamos mais interessados em vender o bilhete da passagem e colocar mais um passageiro na embarcação, faturar mais uma grana, sem se preocupar com as consequências disso ao longo dessa viagem. Jonas tinha uma missão, e ele, ao invés de cumprir a missão, ele prefere o quê? Agir por conta própria. Quantas vezes que nós agimos por conta própria? Existe um discurso hoje na sociedade, muito conhecido: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Se a vida fosse sua e tu fizesse dela o que você quisesse, você não precisava morrer, você podia morrer o dia que você por entendesse. Você não decide até que dia que você vai continuar respirando. Isso não é uma escolha sua. A vida pertence a Deus, e Ele lhe deu, e Ele é quem tira. Então esse discurso é incoerente com a palavra a qual nós acreditamos, a palavra do Senhor Jesus. Todas as vezes que você colocar alguém na sua embarcação que está em desobediência, você pode ter certeza que vai sobrar destroços na sua vida. Agora eles já sabem qual é o problema, e Jonas diz a eles: me lancem no mar, que vocês estarão livres da tempestade. Por que que ele não pulou sozinho? Porque tem problema que não sai sozinho, você precisa lançá-lo fora. E aquele pessoal da embarcação nesse momento percebem que ali existe um propósito que é do Deus Todo-Poderoso. E eles fazem uma oração pedindo clemência a Deus, porque iriam lançar um homem ao mar. E as chances de sobrevivência, fora de um milagre, seria zero. E eles oram a Deus, pedem a Deus que tenha misericórdia deles, do sangue deste homem, e lançam Jonas fora. Vocês percebem que Jonas, ao invés de cair em arrependimento a Deus e pedir a misericórdia que ele iria cumprir aquela missão, ele prefere ser jogado no mar,
ser morto, mas não ir pregar em Nínive. É isso que ocorre muitas vezes. A gente prefere quebrar a cara, essa expressão, tomar prejuízo, sofrer, muitas vezes destruir uma família, mas não cumprir o chamado de Deus. Até aqui Jonas ainda não está arrependido. Ele vai ser jogado, a palavra de Deus fala que um grande peixe o recolhe no seu ventre. Lá ele passa 3 dias. Depois de 3 dias ele faz uma oração, o peixe o lança, a mando de Deus, às margens do mar. E ele sai para cumprir essa missão. Então nós temos o quê? Nós temos agora um problema à vista. Mas e a carga? A carga já havia sido lançada fora. Porque entendeu-se por unanimidade daquela tripulação que se eles jogassem a carga fora, dariam leveza ao navio e eles não iriam naufragar. Então antes de Jonas se identificar, eles lançar Jonas ao mar, eles já tinham lançado a carga fora. É isso que acontece muitas vezes comigo e com você. Quando a gente detecta, quando a gente descobre o problema, quando a gente se livra desse problema, muitas perdas já ocorreram. Muitas vezes o emprego já foi embora, muitas vezes a família já foi destruída, muitas vezes já foi a falência de um negócio, muitas vezes a perda de um filho, muitas vezes uma família dilacerada, um ministério comprometido, porque demoramos demais para descobrir aonde estava o problema. Nós tivemos um tempo muito grande até detectar o problema e lançá-lo fora. Muitos de nós temos um Jonas aí, e não estamos com dificuldade de nos livrar dele. Então veja que não basta só descobrirmos aonde está o Jonas, nós precisamos lançá-lo ao mar. Pedir a misericórdia do Pai, e ele precisa ser tirado da nossa vida. Ou você corrige o problema que está lhe atrapalhando a vida hoje, ou a sua embarcação vai afundar. Muitas vezes o que está atrapalhando a sua vida não é algo do maligno. Muitas vezes o que está atrapalhando a sua vida é uma tempestade enviada por Deus, porque você está fazendo uma rota contrária àquilo que Ele te chamou para fazer. O que ocorre é a nossa surdez espiritual, a nossa dificuldade de ouvir a mensagem do Pai e de obedecê-la. Jonas aqui nesse caso ele até ouviu, mas ele estava com dificuldade de obedecer. Agora esses marinheiros estavam com um problema resolvido, mas não tinha mais como voltar buscar a carga já havia sido perdida. Existem perdas que vão ocorrer na nossa vida pelo fato de nós termos colocado um Jonas na nossa embarcação e não tem mais como voltar a recuperar essa carga. E vocês percebem que o pessoal, depois que o vento para e se acalma, eles não cogitam em momento nenhum, pelo menos a palavra não fala, de voltar a procurar Jonas, porque era algo impossível de resgatar. No meio de uma tempestade daquela, qualquer um que caísse ali, desapareceria. Mas aí Jonas agora vai seguir a missão e vai pregar a essa comunidade. Ele vai lá, diz a palavra de Deus que ele precisaria de 3 dias andando pela cidade para enviar essa mensagem. A palavra de Deus fala que no primeiro dia o povo já começa a se arrepender, o povo já começa a entender que poderiam reverter aquela situação, porque em 40 dias Deus tinha dado uma palavra que seria dizimada aquela cidade em função da maldade daquele povo. O rei fica sabendo e o rei edita um decreto para que todos entrassem em jejum e oração para que aquele povo se convertesse. E aí nós vamos lidar com uma frustração de Jonas, quando ele percebe que esse povo não é dizimado, que esse povo se arrepende, que esse povo recebe a misericórdia do Pai.
Quando há um coração arrependido, o decreto de Deus pode ser alterado sobre a minha vida e a sua vida. Aquilo que estava sentenciado de morte pode voltar à vida. E Jonas está muito chateado, muito decepcionado com Deus, e ele constrói uma sombra ali para ele, e ainda resta nele um pingo de esperança em que essa cidade seria destruída, e ali ele adormece. E Deus faz brotar uma planta para que essa sombra se tornasse mais confortável a ele, porque ele já tinha pedido a morte. E no outro dia, Deus manda uma lagarta, um verme, que come essa planta, e o sol vem aterrorizar a cabeça dele, o calor, o vento, e ele pede mais uma vez a morte. E aí Deus fala com ele: como você está preocupado com essa planta, se você nem plantou, nem regou, nem cuidou? Não teria eu que ter misericórdia de 120 mil pessoas? E o livro termina com essa pergunta retórica de Deus a Jonas: não teria eu que ter misericórdia de 120 mil pessoas enquanto você está preocupada com uma planta? É isso que muitas vezes nós estamos preocupados, com uma baleia que encalhou lá na Austrália, e temos uma pessoa dentro de casa morrendo espiritualmente, com as emoções todas embaraçadas, muitas vezes doente fisicamente. Alguém morre do nosso lado e nós estamos fazendo campanha para cuidar uma planta que está lá na Amazônia. Essa aqui é a preocupação de Jonas. Ele estava voltado para essa planta, Deus tira ele daquele pensamento lá dos ninivitas e volta ele para uma planta, e ele pede mais uma vez: que é melhor que eu morra. Porque como que ia ficar a reputação dele como profeta, se ele tinha orado lá para a cidade ser destruída, e Deus entra em misericórdia e salva aquela cidade? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa reputação, com a nossa palavra, do que o chamado de Deus para uma comunidade. Nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com aquilo que nós falamos, do que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Os nossos olhares muitas vezes é equivocado com aquilo que Deus tem para nós. Então esse Jonas, que se entristece com aquelas pessoas que são salvas, é um profeta único e específico dentro da Bíblia. É um dos profetas que ora e acontece um dos maiores milagres de salvação. Nós temos Noé, que passou quase 100 anos, ou mais de 100 anos orando, e quem que se converteu? A história de Isaías, de Jeremias. No entanto, Jonas faz uma oração de menos de 10 palavras, e mais de 120 mil pessoas se arrependem. Vocês conseguem entender o tamanho do milagre? Então ele era para ser o profeta mais alegre, mais feliz, mais realizado com aquilo que aconteceu através da vida dele. Quantos de nós, muitas vezes, não conseguimos nos alegrar com a felicidade e com o bem-estar do outro? Conta-se que certa vez, os jovens, 20, 30 anos atrás, as igrejas muito severas, uma doutrina muito contundente sobre o comportamento, e esse jovem se encontrava com os amigos contavam das farras, das festas, dos locais onde ele iam, e ele se sentia constrangido, sentia que faziam bullying com ele, se sentia mal no meio daquela turma, ficava um pouco deprimido. E aí, qual era o consolo dele? Pelo menos era o que ele falava, que ele ia morar com Deus no céu, e os outros iam todos para o inferno. Quantos de nós será que age com essa mentalidade? Porque ser crente, se isso é um fardo, se isso é um peso para você, se isso é uma tortura para você, estar na casa do Senhor, louvando e adorando a Deus, que ministério é esse seu? Que crente é esse? Porque isso o evangelho é para trazer libertação, é para trazer leveza, é para trazer alegria no nosso coração, é para trazer paz, e não um fardo, e não um desgaste.
igual a esse jovem que se sentia feliz porque ele ia para o céu e os outros iam para o inferno. Qual que é o consolo seu em estar aqui? Não é só da sua salvação, mas aqueles a quem Deus pode permitir que você ministre uma palavra a eles e que eles entendam que haja arrependimento. Talvez você não seja o Jonas que vai pregar em Nínive e vai trazer a salvação ali por meio de você de 120 mil pessoas, mas talvez você consiga resgatar um, pelo menos. Talvez você seja esse resgatado, e não ser esse Jonas fujão, esse profeta intragável, que nós poderíamos olhar também, coitado do peixe, né? 3 dias, e esse profeta nem digestão conseguiu fazer. Foi ruim também, porque ele era um profeta intragável. É isso que está muitas vezes no nosso coração. Esses dias nós sentamos com os amigos nossos, e tivemos uma grande discussão em relação a isso, porque as pessoas entendem que a nossa salvação é por meio das obras. Não é pelas obras, é pela graça e pela misericórdia de Deus. As obras são feitas por um coração que está salvo, por um coração que está remido, por um coração que está lavado pelo sangue de Jesus. Esse coração pratica boas obras, e não são as nossas boas obras que vai fazer com que nós sejamos mais ou menos amados pelo Pai. Um pai que ama o seu filho, não vai tratar bem o filho porque ele fez isso ou fez aquilo, mas trata porque é filho. Deus trata vocês com misericórdia porque vocês são filhos, não pelo que vocês estão fazendo, mas porque vocês são filhos amados do Pai. Esse profeta, Jonas, é o que muitas vezes nós precisamos parar para analisar. Por que que nós não jogamos o nosso Jonas fora? Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós criamos vínculo com o Jonas. Ah, é meu amigo da 5ª série. Ah, porque eu estudei junto. Ah, porque me deu uma carona uma vez. Então nós vamos criando vínculos afetivos, vamos criando uma dívida emocional, e nós ficamos nessa dependência desses relacionamentos tóxicos, e isso vai fazer com que a nossa embarcação sofra uma tempestade. A gente precisa sentir gratidão pelas pessoas, mas a dívida emocional, ela é um peso, um fardo, que aprisiona a pessoa, e não permite que ela seja livre. Nós precisamos entender que a gratidão não tem nada a ver com a dependência emocional. Nós precisamos crescer espiritualmente para fazer com que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos livres, e não relacionamentos em que a gente se sente amarrado ao outro, que a gente se sente na dependência do outro. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos das coisas, dos objetos, mas a nossa dependência, ela precisa ser única e exclusiva de Deus, nosso Pai. Nós dependemos de Deus e precisamos das pessoas, dos objetos, das coisas. Só que a gente inverte isso, a gente cria dependência, e esse vínculo que a gente cria com esse Jonas na nossa vida, faz com que a gente não consiga descobrir ele, e ele está lá guardadinho no fundo do coração, e você não rompe, você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz, os seus relacionamentos são turbulentos, você não cresce ministerialmente, não cresce espiritualmente, sua vida vive sempre travada, porque está carregando um Jonas na sua embarcação, está indo rumo contrário ao projeto de Deus. A palavra de Deus vem para nos alertar, para que nós sairemos desse lugar. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar rumo ao projeto de Deus para a nossa vida. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? O que te motiva você estar aqui? O que faz com que você saia da onde você está e faça o que você faz? Qual que é a motivação que tem no seu coração?
O que que mexe com você todos os dias? O que que te traz alegria? Porque a alegria precisa ser aquela que vem do Senhor Jesus. Porque a alegria baseada nas circunstâncias, ela pode trazer um problema muito sério amanhã. Eu acredito que esse comandante dessa embarcação ficou feliz quando vendeu mais um ingresso. Era mais um dinheiro em caixa. Era uma felicidade, uma alegria daquele momento. Mas pagou um preço muito alto. Pagou um preço muito alto por uma alegria momentânea. Porque estava carregando alguém que estava em desobediência a Deus. Muitas vezes nós arranjamos problema na nossa vida porque nós queremos cuidar de pessoas que Deus está tratando. Nós atravessamos o caminho. Se o filho pródigo tivesse encontrado nós no caminho, será que ele teria chegado até a casa do pai dele? A probabilidade de nós termos vestido ele, dado alimento, e ter impedido o retorno dele para a casa do pai é muito grande. Então muitas vezes nós queremos não ajudar as pessoas a descobrirem o Jonas dela e se libertarem desse Jonas. Muitas vezes nós queremos ajudar a pessoa a carregar o Jonas. Aí nós não só carregamos o Jonas, mas a pessoa também. É o que esse capitão fez. Ele, além de carregar Jonas, ele carregou um problema que vinha junto com Jonas. E o preço pago é muito alto. Então eu chamo a atenção da amada igreja para que vocês observem aquilo que Deus os fala nessa noite. Porque muitas vezes você é o Jonas na vida de outras pessoas. De repente você que é o peso que alguém está carregando. É o peso para o pai, é o peso para a mãe, é o peso para um filho, o peso para um avô, é o peso para um líder ministerial, é o peso da empresa. Muitas vezes a empresa está pesada porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Aonde é que você está sendo uma carga negativa, provocando uma tempestade na vida do outro? Porque muitas vezes a gente só olha para Jonas, mas muitas vezes esse Jonas somos nós. E eu quero chamar a atenção da amada igreja de algumas atitudes que alguns crentes tomam. Infelizmente, no meio da igreja ainda nós encontramos pessoas que sabem o que é errado e o que é certo. Elas já conseguem ter esse discernimento do certo e do errado, mas elas continuam agindo ainda não de acordo com aquilo que a palavra fala. E elas se convencem que estão certas. Elas fazem e fazem e fazem e não se arrependem. Nós temos um outro grupo, que é o grupo que não pensa antes de fazer. É aquelas pessoas que agem sempre no impulso, na emoção. Qual que é a parte boa dessas pessoas? Que mesmo que elas ajam no impulso, que elas ajam precipitadas, que elas ajam muitas vezes emocionalmente, mas elas têm um coração aquebrantado. Depois elas se arrependem, elas são um da vida a vida, elas se arrependem, pedem perdão e elas consertam. Que não foi o caso do Jonas. O Jonas foi relutante do começo ao final. Depois que a cidade já estava salva, ele não estava pedindo a morte. Ele preferia morrer do que ver aquele povo salvo. Mas nós temos um outro grupo que infelizmente é muito complicado. Porque ele continua errando e continua fazendo. Continua errando, continua fazendo. Sabe, ele não consegue aprender com as coisas que estão à sua volta. Ele não consegue aprender com as coisas que acontecem com ele. Ele continua insistindo nos seus valores, nas suas crenças, nas suas convicções e naquilo que ele acha que é melhor para ele. Só Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes até nós nos equivocamos quando fazemos as escolhas para nós e para a nossa família. Então Deus é que sabe o que é bom para nós. E por último, quer viver o sobrenatural de Deus? Precisa tirar esse Jonas que está na sua embarcação. Ou você tira esse Jonas que você está carregando, ou você vai continuar pedindo oração, você vai continuar jejuando, você vai continuar orando, você vai continuar estudando a palavra, mas enquanto Jonas estiver
aí num cantinho do seu coração, escondido, dormindo, você vai continuar tendo problema na sua vida. Esse Jonas muitas vezes é um vício, esse Jonas muitas vezes é uma amizade, esse Jonas muitas vezes é a preguiça que está em nós. Esse Jonas muitas vezes é essa preguiça espiritual, essa preguiça emocional, essa preguiça física, essa inércia que faz com que nós não nos movimentamos. Esse Jonas muitas vezes é uma idolatria que tem no seu coração. Esse Jonas muitas vezes é a inveja. Esse Jonas guardado aí muitas vezes é a soberba, a vaidade. Esse Jonas está aí fazendo morada discretamente, sutilmente, e nós não percebemos. Esse Jonas é a incredulidade do nosso coração. Quantas coisas, quantas orientações que nós temos na palavra e nós não conseguimos segui-la por falta da nossa obediência, por falta da nossa honra a Deus. Então, o chamado é que você identifique o seu Jonas. Não olhe para o Jonas do seu irmão. Identifique o seu Jonas aí. Traga ele à luz. Traga ele à luz. Luz é conhecimento. Traga ele à luz da palavra. E apresente a Deus esse problema que está aí em você. E aí, a nossa oração de hoje vai ser para que Deus nos dê coragem, porque precisa de muita coragem para jogar o Jonas fora. Nem todo mundo tem coragem de jogar o Jonas fora. Não, eu conheço tem 20 anos. Não, eu fui meu amigo de escola. A gente não consegue deixar de andar com algumas pessoas, mesmo quando elas estão em pecado, em função de uma amizade, de uma palavra. Muitas vezes a gente não consegue largar um hábito. Eu nasci assim, eu sou assim, cresci assim, meu pai era assim, minha mãe assim, meu avô era assim. Não há transformação. Não há evangelho onde não há transformação. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, precisa largar esse velho homem, essa velha criatura. Precisa ter coragem para fazer isso. O pedido é que Deus dê coragem de você jogar esse Jonas fora. Precisa se libertar de tudo aquilo que está te atrapalhando. Certa feita eu comecei a fazer orações com propósitos, e um deles foi que Deus tirasse tudo que tivesse na minha vida que era empecilho para o meu crescimento. Confesso a vocês que por muitas vezes eu me arrependi de ter começado aquela oração, porque começa a escapar pessoas, começa a escapar coisas, começam a escapar, que aquilo você achava que era teu, que aquilo era saudável para você. Relacionamentos, emprego, começa a fazer o quê? Uma turbulência na sua vida, porque você precisa de uma chacoalhada, precisa sair dessa inércia. Então, quando você pede a Deus e Ele ouve a tua oração, não se assuste, porque coisas que estão sendo empecilho no seu caminho serão retiradas, porque Deus é gracioso. Ele tem um propósito grande para você, mas é muito grande. E muitas vezes nós não temos consciência de onde Deus quer nos levar. Mas para que a nossa caminhada chegue até lá, nós não podemos estar com Jonas na nossa embarcação, porque ela vai afundar. Quero chamar o Ministério de Louvor, nós já estamos encerrando. Quero pedir à igreja que fique em pé. Nós temos só mais um ponto aqui para ser discutido, para fazer essa reflexão. Nós temos que ter um certo cuidado com o que está à nossa volta. Nós vivemos em tempos muito difíceis, em tempos desafiadores. Tem gente que fala assim que a igreja está sendo perseguida. A igreja sempre foi perseguida desde que foi igreja, e a perseguição sempre gerou crescimento na igreja. O que nós temos hoje é infiltração. Essa infiltração é como a infiltração numa parede da água que vai descendo e vai destruindo tudo. Então não seja esse Jonas infiltrado
num ministério, numa família, numa empresa, que venha trazer tempestade àquelas pessoas que estão à sua volta. Não seja esse peso ministerial, não seja esse peso familiar, não seja esse peso no trabalho. Seja uma pessoa leve, jogue esse Jonas fora, que está na sua vida, que tem te atrapalhado, que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, que tem trazido sofrimento dentro da sua casa, tem trazido depressão a você. Nós sabemos da angústia em que o povo vive. O povo de Deus também sofre ataques, sofre perseguições, sofre calúnias, sofre ofensas, mas nós precisamos entender que maior é aquele que vive dentro de nós do que toda e qualquer circunstância do lado de fora. Deus é poderoso. Deus em 10 segundos pode fazer mais do que você faria a vida inteira. Nós vimos aqui, nesse livro de Jonas, os milagres que aconteceram aqui. O milagre da tempestade, aquilo foi um milagre. Parar o vento. O milagre de ser engolido por um peixe, passar 3 dias no ventre de um peixe. O milagre da salvação de 120 mil pessoas. Deus diz aqui nesse livro de Jonas, que Ele é Deus daqueles que estão aqui, e Ele é Deus daqueles que estão do lado de fora. Ele é Deus dos cristãos, mas Ele é Deus dos gentios. Ele é um Deus que pode transformar o coração até de um ninivita. Se Ele transformou, levou toda aquela comunidade ao arrependimento, por que Ele não pode transformar nós? Por que Ele não transformaria nós? Qual é o pai que coloca um filho para morrer na cruz crucificado, para que nós fôssemos salvos? Quer milagre maior do que esse, o milagre da salvação? Todos vocês já receberam, todos nós já recebemos. Jesus morre na cruz para que eu e você fôssemos salvos. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós. Você é um filho escolhido, você é um filho amado do Pai. Você é um filho que nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para a honra e glória do Senhor. Você está aqui em adoração a Deus, em louvor a Ele. Ele te resgatou das profundezas do mar. Ele te resgatou das profundezas do pecado, da destruição, da maldade. E Ele te traz aqui. Ele te traz a vida. E Ele lhe concede as bênçãos desta terra que você possa usufruir. Eleva seu pensamento a Deus nessa noite. Pai, está aqui a tua comunidade, Senhor. Está aqui teu povo. Está aqui teus filhos amados, Senhor. Nós clamamos nessa noite a tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Olha para esse pai, olha para essa mãe, Senhor. Olha para esse filho, Senhor. Olha para essa filha. Olha para esse avô, para essa avó, para esses jovens, para esses adolescentes, Senhor. O Senhor sabe da angústia de cada um. Olha para esses pastores, para esses líderes. O Senhor sabe do desafio de cada um desses empresários, Senhor, desses funcionários, Senhor. O Senhor sabe do desafio de cada um, Senhor. Ser misericordioso, Senhor. Derrama da tua unção sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Resgata, Senhor. Resgata eles, Senhor. Ô Senhor, em nome de Jesus eles estão aqui, Senhor, abrindo o coração deles, ó Pai, para que o Senhor possa fazer morada no coração deles. Adentra o coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Vou abrir para você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
olha com olhar de misericórdia, Senhor. Se tem alguém aqui, nesta noite, que sente que tem um Jonas aí que precisa jogar fora, aqui estão os servos do Senhor, com as mãos levantadas. Se você sentir e quer receber uma oração dessas pessoas que estão aqui, venha até elas. Você que sente que tem um Jonas em você que precisa ser jogado fora, você que já foi um Jonas um dia na vida de alguém, você precisa de uma oração nessa noite, para ser liberto, Senhor, daquilo que tem atrapalhado a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vem mover no coração da tua igreja, vem mover no coração do teu povo, Senhor, arrependimento, Senhor. Abre os ouvidos deles, ó Pai, para que eles ouçam a tua voz, Senhor. Que haja compreensão, Senhor, do poder que há em ti, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Sê misericordioso com o teu povo, Senhor. Sê misericordioso com a tua igreja, Senhor. Ó Pai, dai forças a eles para que eles possam jogar o Jonas fora, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, por esse momento, Senhor. Louvamos e entregamos a ti. Nós te adoramos, ó Pai, por tudo que ocorreu aqui nessa noite, Senhor. Pelas ofertas, Senhor, pelo louvor, Senhor, pela ministração, Senhor, pelo teu cuidado sobre a tua igreja e o teu povo, Senhor. Nossa gratidão a ti por estarmos reunidos aqui em teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.